O desespero em comum que toda artista já passou é o desespero de você querer desenhar, querer escrever e você sentar em frente àquela folha branca e você ter tantas ideias, mas ao mesmo tempo você não conseguir colocar nenhuma delas em prática. Quando você começa a criar, você consequentemente começa a passar por mais bloqueios criativos, porque eu acredito muito que bloqueio criativo também é o medo de você sentar em frente àquela folha em branco e você vê que ela é um espelho seu e que ela é um lugar que você vai ter tudo lá, tudo que você tem medo, os seus julgamentos, as críticas que você tem muito medo de receber, vai estar tudo lá pronto naquela folha, naquele projeto para você receber. A sensação que me dá nesses momentos é que a criatividade é uma mina de ouro e que não é sempre que eu vou ter acesso a ela, porque quanto mais eu explorar minha criatividade, mais ela vai acabar e depois eu vou ter que esperar ela repor. E eu pensava que eu ia ter que esperar esse estralo da criatividade vir até mim para eu conseguir voltar a criar. Mas recentemente eu descobri algumas coisas sobre criatividade, tanto com experiência própria, tanto com artigos que explicam como a criatividade funciona no nosso cérebro. Acho que todas nós já ouvimos que existe dois lados do cérebro. O esquerdo, que é responsável pelo raciocínio lógico e pela exatas, o lado direito, que é responsável pelo nosso lado poético e o nosso lado artista e da criatividade, aparentemente, e que a criatividade ficaria só nesse lado direito. Porém, criatividade não é algo que tem especificamente só no lado do cérebro. O conceito de criatividade, na verdade, é a capacidade de unir diferentes áreas e experiências que a gente já teve e criar novas ideias. Essa era uma crença tão grande em mim de que o lado direito, nosso, é responsável pelo lado artístico, que sempre que eu ia ouvir uma música, eu colocava o fone só do lado direito. Tipo, eu vou ouvir uma música enquanto ando, então eu não posso ir com os dois fones. Então eu sempre vou dar prioridade pro lado direito do ouvido. Assim, de tão forte que essa criança era em mim. Mas isso faz tão sentido que nas cenas clássicas de filme, por exemplo, eu vou escolher um filme que eu tenho maratonado recentemente, que é A Escolha Perfeita. Tem um momento em que as Belas, que é um grupo de cantoras a capela, ela se sente muito perdida e ela sente que ela não tem um estilo próprio, que qualquer coisa que elas conseguem, elas estavam aceitando e que elas não estavam tendo mais essa essência entre o grupo. Então, o que elas fazem é ir para um acampamento e lá elas fazem diversas atividades, não tem tanto a ver com canto assim. E durante essa briga que elas ficam de pegar tirolesa, tudo, elas vão encontrando a sintonia entre elas, justamente por elas estar se vendo de outra maneira como um grupo, não só como canto. E é esse momento do acampamento que ajuda elas a voltar a pensar como um grupo e ver a essência delas. E eu tenho a teoria de que esse é o porquê de quando a gente está fazendo atividades tipo tomar banho ou atividades super monótonas do dia a dia, a gente acaba tendo ideias de projeto tão incríveis que a gente não teria se a gente estivesse em frente a uma folha de papel ou consumindo 1000 fotos inspiradoras no Pinterest. Eu sinto que quando a gente está nesses momentos que a gente não tem essa pressão para criar, é justamente quando vem as melhores ideias. Eu acredito muito que a criatividade não é só uma habilidade que a gente tem, mas também é uma energia que vem inerente a todos os seres humanos da Terra. Quando que eu tô num bloqueio criativo, é muito nítido que não é só a minha arte que é afetada, mas também a minha vida inteira em volta. Então, o meu quarto muito provavelmente vai estar bagunçado, eu vou estar sem energia para qualquer coisa que você me convide para fazer, eu vou estar com um sentimento de muita incapacidade e toda a capacidade de ver a vida com uma certa magia e leveza vai embora do meu corpo e eu me torno uma pessoa totalmente negativa. É tão interessante como a criatividade é realmente uma energia, porque se você parar para pensar, qualquer pessoa sempre está executando a criatividade para qualquer ação que você vai ter. Por isso que eu acho que muita gente tem um bloqueio criativo e não é só nós artistas que sofremos com isso. Bom, eu poderia ficar falando sobre quão incrível a energia da criatividade, mas agora eu vou falar o que funciona comigo quando que eu tô num bloqueio criativo. Primeira coisa que eu faço, antes de tudo, é dar espaço para minha ideia existir. Isso é muito fácil de fazer, a gente só precisa de um caderno e de uma caneta.
ter um journal, ter um diário para você poder se expressar sem que ter essa pressa para mostrar para o mundo e para que aquilo vire um projeto, uma arte muito linda, é um espaço muito bom para você perceber primeiramente tudo o que se passa na sua cabeça. Às vezes eu percebo que eu quero muito sentar para desenhar, só que eu não sei o que eu quero sentar para desenhar. E eu posso até pegar uma foto ou outra do Pinterest, só que os melhores desenhos que eu fiz, as melhores ideias que viraram algo depois, sempre vem daqui. Essa proposta de sentar e escrever seus pensamentos para deixar sua ideia existir antes de tudo, eu vi no caminho do artista. Por quê? Eu sempre tive o hábito de manter diários meus, inclusive no meu guarda-roupa tem diários desde 2017 que eu escrevo, só que eu vim perdendo esse hábito porque, é muito mais produtivo eu acordar e eu fazer yoga e eu sair pra correr, passear com meus cachorros e fazer meu café da manhã. E se eu sentar numa mesa pra ficar escrevendo dentro do meu quarto, em vez de fazer as coisas, eu vou estar perdendo toda essa produtividade. Mas não. Como que eu disse antes, quando você senta para desenhar, escrever ou abre um projeto em branco, você não só tá vendo aquela folha em si, mas você também tá vendo um reflexo seu. Quando você senta e escreve seus pensamentos, você consegue ver nitidamente o que é esse reflexo seu. Às vezes você tá com a cabeça ainda lá na briga que você teve com a sua amiga, ou às vezes você tá preocupada com a próxima coisa que você tem que fazer depois de se arrumar e sair. Quando você senta para escrever o que tá se passando pela sua cabeça, eu sinto que passa um sinal muito bom para sua mente de que sim, é um espaço seguro para criar e que é um espaço que a sua ideia já não vai vir cheio de julgamento. Porque que às vezes eu tenho a mania de pegar e mandar um áudio quando eu tenho uma ideia para minha amiga no WhatsApp. Então, às vezes eu tenho uma ideia e ao invés de eu dar tempo para minha mente desenvolver ela, criar vários cenários de como ela poderia ser, eu simplesmente pego um meu celular, mando áudio para minha amiga e logo em seguida já vem com uma resposta. Quando você estiver escrevendo, não precisa ser algo super perfeito, pode ser, hoje eu tenho que passar na padaria para pegar o pão que eu deixei marcado, já agendado com a moça da padaria. Pode ser a coisa mais aleatória do mundo, só que isso de você descartar primeiro tudo que tá na tua mente ajuda a não se misturar com esse projeto que você quer tanto fazer, tanto que dá certo, mas que parece que vai se misturando com tudo que tá na tua mente. Outra coisa que eu gosto de fazer e que eu descobri recentemente, porque até então eu tinha muita vergonha de fazer, é ir a solo dates, que é só um nome glamourizado para você simplesmente sair sozinha, fazer algo que você goste e que agrade unicamente a você. Tem muita coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, eu gosto muito de caminhar, eu gosto de assistir filme no cinema, eu gosto de ir no brechó. Então, algo que eu passei a fazer é ter esses momentos comigo mesma, fazendo algo que eu gosto, que eu não preciso negociar com ninguém, de qual restaurante é melhor, qual filme você quer ver. E nem sempre para você fazer isso, você precisa ter um dinheiro esbanjado para você ter um encontro maravilhoso com você mesmo. Às vezes, o simples fato de você falar para sua mente, não, esse momento agora é para aproveitar comigo mesma e sair, já é algo que te tira da rotina e que te faz ver outras perspectivas de onde você mora, da sua vida e acessar essas áreas entre a mente. Esses dias eu peguei, fui no mercado do lado da minha faculdade, faltei na primeira aula da faculdade e comprei um salgadinho de arroz, que é como se fosse uma imitação de Doritos. Peguei uma caixa de bis e um Schweppes para beber. Nisso já era de noite, eu fui sentar em frente à escada que tem da minha faculdade e que eu nunca vou lá, porque aqui os meus amigos da faculdade sempre ficam no mesmo banquinho, mas que eu acho que é um lugar muito bom, mas que só vai as pessoas para fumar ou o casal. Mas eu falei, é lá mesmo que eu vou e lá que vai ser o encontro comigo mesma. E aí eu sentei, eu não fiz nada demais, eu coloquei o fone de ouvido, fiquei ouvindo música e teve um momento que começou a aparecer a lua, que aparentemente era o eclipse, por causa que ela tava ficando bem grande, bem laranja. E aí foi isso que eu fiz, eu comi e fiquei apreciando a lua. Então esses encontros que você tem com você mesma pode ser tanto uma coisa super simples, quanto pegar um ônibus para um lugar diferente e sentar para desenhar, eu fiz isso esses dias e é muito legal, ou até você ir no cinema e viajar.
O que você se sentir confortável para dar esses primeiros passos de sair sozinha se você ainda não sai. Eu sinto que em mim, tudo que me faz encarar esse medo do julgamento e me faz ver outras inspirações que não seja só no Pinterest ou na tela do meu celular, já é muito benéfico para eu poder me sentir mais revigorada e também ter mais ideias. E a terceira coisa é se observar o momento que você tá. Às vezes você tá num momento muito de crise e você tá lá se martelando para criar, e às vezes você só tá tendo que atender uma necessidade fisiológica do seu corpo. Acontece muito que quando eu tô com fome e quando que eu tô com sono, eu não consigo criar. Vai ter momentos que você vai estar num período muito difícil. Por exemplo, alguém da sua família muito doente, eu passando por uma crise financeira assim babástica, e você não vai ter essa energia para sentar e para criar, porque querendo ou não, exige essa energia da gente, essa força vital que seja para a gente sentar e criar algo. Então, nesses momentos que a gente tem que sobreviver, não tem muito o que fazer, você tem que passar por aquele momento e ok. Mas tem uma frase da Lela Brandão, que é a minha podcaster preferida, que eu sempre falo dela em todo vídeo que eu sento para conversar, que é: o que eu posso fazer para o meu corpo prosperar hoje? E eu amo essa frase, porque que ela não te fala, qual que é o meu maior sonho que eu me sentiria muito realizada? Não, é o que eu posso fazer hoje para eu me sentir mais confortável para criar, me sentir mais confortável no meu próprio corpo, para fazer as coisas que eu tenho que fazer hoje. Então, às vezes vai ser, você comer um prato que vai te sustentar na hora do almoço, às vezes colocar uma roupa mais confortável, às vezes sair para dar um passeio. E essas são as coisas que eu tinha para falar em relação à criatividade hoje. Em geral, o que sempre eu sinto que funciona é sair um pouco da zona de conforto e também se reconectar, seja com as coisas que você gostava quando era mais nova, ou com as coisas que você gosta de fazer, mas teve que parar de fazer. Essas coisas ajudam muito a você ter mais energia para a vida. Nem a gente mesmo sabe por que a gente tá muito assim. Então, se eu pudesse falar pra você fazer uma coisa de tudo que eu falei nesse vídeo, tem um caderno, porque que ele vai te mostrar muita coisa que você tá passando com você, e ele vai ajudar muito nesse medo que a gente tem do papel, ou seja, o que for que tá te impedindo de criar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele possa ter te ajudado nesse momento que todo artista, querendo ou não, vai passar. Todo artista que quer ter consistência na arte e sempre tá criando vai passar, que é o bloqueio criativo. Pelo menos que tenha te trazido essa claridade de que, nossa, bloqueio criativo é uma... E muito provavelmente só eu sei a resposta para sair desse bloqueio, só que como qualquer outra fase, isso vai passar. É isso, e até o próximo vídeo.